Olá! Se a fatura do Azure às vezes parece meio complicada ou mistério, este material foi feito para a gente. Hoje a gente vai abrir essa caixa preta e entender direitinho o que define quanto se gasta na nuvem da Microsoft. Fica sempre aquela pergunta, né? Afinal, quanto a nuvem realmente custa? E a resposta mais honesta é: depende. Mas calma, é exatamente esse depende que a gente vai desvendar juntos nos próximos minutos. Para começar, é importante entender que a nuvem não é só uma mudança de tecnologia. É, antes de tudo, uma revolução financeira. A gente está falando de parar de comprar equipamento para começar a alugar. E essa simples ideia, ela muda completamente as regras do jogo. Pensa só, antigamente era preciso gastar uma fortuna em hardware antes mesmo de começar qualquer projeto. Isso tem um nome, CAPEX, ou despesa de capital. Agora, com a nuvem, a gente entra no mundo do OPEX, a despesa operacional. A gente paga de um jeito muito mais flexível, só pelo que usa, e isso libera capital para inovar de verdade. E no coração dessa nova economia toda, tem um princípio que é simples, mas ao mesmo tempo revolucionário. Pague apenas pelo que usar. É que o Azure funciona com um modelo baseado em consumo. A lógica é poderosa porque é muito simples. Se algo está sendo usado, a gente paga. Se não está, a conta não vem. Simples assim. Sem desperdício, sem aquele monte de custo inicial. Mas tá, o que exatamente significa consumo na prática? Bom, o Azure mede isso de algumas formas diferentes. Pode ser pelo tempo que uma máquina virtual fica ligada, sabe? Ou pela quantidade de dados que a gente armazena. Ou, em alguns casos, até por cada vez que uma função específica é executada, como no serviço serverless. A melhor analogia é pensar numa conta de luz ou de água. A gente só paga quando a luz está acesa. Essa flexibilidade de poder desligar os custos quando eles não são necessários é, talvez, a maior vantagem econômica da nuvem. Ok, então o modelo de consumo está entendido. Agora, quais são as peças que realmente mexem no ponteiro do custo? Vamos dar uma olhada no que de fato influencia o valor final da fatura no Azure. De forma bem geral, 3 fatores costumam dominar a fatura. Primeiro, o tipo de recurso que a gente escolhe. Por exemplo, uma máquina virtual mais potente pode levar uma boa parte do custo. Depois, a transferência de dados e, claro, a localização geográfica onde os recursos estão rodando também tem um peso bem significativo. A lógica é como montar um combo, sabe? O tipo de recurso define o preço base. A localização adiciona um fator regional e sim, alguns data centers são mais caros que outros. E, para fechar, a transferência de dados, principalmente a saída de dados da nuvem, também entra nessa conta. Cada pecinha montando o valor final. Mas olha que interessante, o modelo de pague conforme o uso é só o ponto de partida. O Azure oferece umas jogadas bem estratégicas para quem quer ir além do preço padrão e otimizar de verdade os gastos. E conhecer essas opções é a chave para dominar o orçamento. Por exemplo, se existe uma carga de trabalho que é constante, previsível, tipo um servidor web que precisa estar sempre no ar, é possível reservar essa capacidade por 1 ou 3 anos. Em troca desse compromisso, o Azure dá descontos enormes. É uma recompensa por um bom planejamento. Agora, por uma jogada mais arrojada, se a aplicação pode ser interrompida sem grandes problemas, pense em processamento de lotes ou ambientes de teste, os PreciSpot oferecem descontos, assim, absurdos. Basicamente, a gente usa a capacidade ociosa do Azure por uma fração do preço. É isso mesmo, até 90% de economia. Imagina só processar um volume gigante de dados que não é urgente, pagando só 10% do valor. É uma ferramenta de otimização poderosíssima para os cenários certos. E essa otimização de custos não para só na computação, não. A forma como os dados são guardados é outra alavanca crucial que pode mudar drasticamente a fatura no final do mês. A gente pode pensar nas camadas de armazenamento como diferentes tipos de depósito. A camada hot é como uma prateleira na mesa. Fácil de acessar, mas o espaço é mais caro. Já a archive é tipo um galpão lá longe. Guardar as coisas lá é super barato, mas para ir buscar algo dá mais trabalho e custa mais caro. O segredo é colocar cada dado no lugar certo. Ok, a gente viu um monte de variáveis, tipo de recurso, localização, modelo de preço, camada de armazenamento. Com tanta peça se movendo, como é que a gente mantém o controle para não ter uma surpresa no final do mês? E a boa notícia é que não precisa gerenciar isso no escuro. O próprio Azure oferece ferramentas como o Cost Management, que funcionam como um painel de controle completo para orçamento. Com ele, dá para monitorar, analisar e, o mais importante, otimizar os gastos de forma proativa.
Então, a gente conseguiu desvendar aquele depende do começo. Agora, as regras do jogo estão mais claras. O modelo de consumo, os fatores de custo e as escolhas estratégicas que definem a fatura. A pergunta final não é mais quanto a nuvem custa, mas sim, com esse conhecimento todo em mãos, como a gente vai moldar os custos da Azure para impulsionar nossos projetos. A estratégia agora está com a gente.